Fala galera, eu sou o Regis do canal De Volta às Origens. Hoje a gente vai começar o vídeo aqui, mas se você não assistiu o vídeo anterior, os vídeos anteriores, né, vai ficar difícil de entender. A gente estava falando sobre unidade, né, e nesse meio desse assunto, eu entrei numa relação, né, falando com relação à psicologia nos dias de hoje. A psicologia dos dias de hoje, ela é totalmente contra essa unidade. Quer dizer, ela, ao invés de pensar em somar e multiplicar, não, ela pensa em subtrair e dividir. Essa que é a verdade. Né? Por qual motivo, por qual razão, né? Muitos dos fatos eu já expliquei para vocês. Né? A pessoa que vai lá no psicólogo hoje em dia, ela está querendo o aval, né, de alguém para a libertinagem dela. Né? O aval de alguém, e ela muitas vezes paga para isso, para que ela dê o que deu o aval para ela assim. O meu marido não é marido bom o suficiente, ele tem muito defeito, muito problema. Né? O que essa pessoa vai falar para você? Em sugestão, para que você, ela faz a pergunta para que você próprio responda. Né? Então, se não está funcionando, então larga. Né? Você tem que ser feliz, procurar ser feliz. A sua felicidade está acima de todas as coisas. Só que quando você faz isso, meu irmão, você deixa um rastro de bosta no meio do caminho. Se você não der certo com um, você não vai dar certo com o próximo. Né? Todo mundo tem defeito. Você acha que o próximo não vai ter também? Né? Às vezes, muitas vezes você está trocando de marido ou de esposa, você só está trocando defeito, só, você não está trocando... E muitas vezes o problema está em você. Né? Mas o duro é reconhecer isso. Né? A gente sempre procura achar o defeito nas outras pessoas. Não consegue se autoexaminar e fazer a retrospectiva, de certa forma, né, dos nossos erros. Engraçado, né? É porque, assim, como eu disse anteriormente, se o cara te der um bom conselho e te curar, ele perdeu o cliente. E ele está lá a fim de grana. Você acha que ele vai te aconselhar bem? Pelo contrário. De acordo com essa ideologia filosófica de hoje em dia, ou com essa ideologia psicológica, quanto mais merda você fizer e mais problema psicológico você tiver, mais você vai voltar nele. Eles não estão vendendo soluções para você, entende? Toma cuidado, pessoal. Abre os olhos. Né? Muitas vezes você está usando psicologia com seus filhos também. Né? Porque eu estou cansado, eu tô cansado, né, da minha família, dos meus filhos, da minha esposa. Né? A esposa, eu estou cansado dos meus filhos, do meu marido, eles consomem muito de mim, exaurem minhas forças. Eu chego em casa e estou desabando. Né? Eu não gosto nem de voltar para casa. E aí você vai lá no psicólogo procurar uma desculpa ou alguém para dar o aval para você se libertar. Né? Você quer ser servo ou você quer ser servido? Uma boa pergunta, né? Todo mundo serve alguém. Né? Mesmo o marido, ele serve o papai do céu que está lá em cima. É servo também. Né? Mulher, aquele marido lá de cima lá e esse marido aqui de baixo aqui também, né, ele representa o próprio papai do céu dentro da sua casa. Se ele é o sacerdote, ele que vai purificar o pecado da família inteira. E que vai sanar o pecado da família inteira. Sem ele você não faz isso. E aí o pessoal pega e, na sua inocência, né, tá achando que tá indo lá no psicólogo lá, tá resolvendo um problema. Pelo contrário, tá criando um monte de outros através da influência negativa
que essas pessoas que só pensam em si mesmas, né, vão te aconselhar. E tipo assim, qual que é os conselhos que elas vão dar? Elas vão perguntar para você, para que você próprio responda. Então, tipo, você acha que isso é certo? Né? Eles só fazem perguntas. Né? O que você acha que deveria fazer de melhor? O que você acha que poderia mudar? Né? E se você, quer dizer, eles te influenciam para que você se separe, para que sua casa se divida, e uma casa se dividida não se sustenta, né? E aí você acha que está tudo certo, né? Mas quando você faz isso, você deixa um rastro de bosta no meio do caminho, né? Trauma psicológico para você, para o seu marido, para os seus filhos. Pode acreditar, eu sei bem disso, né? Não, mas você tem que procurar a sua felicidade. A sua felicidade tem que ser à custa da felicidade dos outros, né, marido? Muitas vezes você não pensa nisso, né? Aí você vai lá, arruma outra novinha, né? E quem ficou para trás? Imagina o trauma que vai ser. Esposa, né? Você trocou a felicidade do seu marido, a dos seus filhos, pela sua. E para o marido é a mesma coisa. Né? Você não pensou no seu marido ou nos seus filhos quando você decidiu se separar. Você pensou só em você. É duro escutar a verdade, mas é. Você não pensou, ô marido, você não pensou na sua esposa, nos seus filhos, quando você decidiu se separar. Você pensou só em você. É esse o tipo de unidade familiar que existe hoje em dia? Filhos que não conhecem os pais, pais que não conhecem os filhos, maus exemplos dentro de casa, sem hierarquia, sem respeito, sem dignidade. É nesse tipo de lugar de consultório psiquiátrico ou psicológico ou psicólogo que você vai procurar ajuda, quando você sabe que os conselhos que tem lá, né, são péssimos. Tudo que termina com dia não presta, gente. Sociologia, psicologia, né, biologia, filosofia, escatologia, né, teologia. Isso daí tudo veio da Grécia, né, para manipular os outros. Isso daí se chama engenharia social. Né? Até na biologia tem. Ensinam tudo errado para você dentro da questão biológica do ser humano. Ou dos animais, então fica a seu critério decidir. Você não consegue entender nem o seu próprio corpo. Você entende? Não consegue entender nem sua própria biologia. Tá aí o resultado aí, um monte de gente aí que não sabe se é homem ou se é mulher, mesmo tendo nascido com pingola ou com periquito lá, desculpa a expressão, mas né, não vou ficar falando outros nomes aqui, né? Vocês entendem? Tudo que vem desses lugares, né? Por exemplo, a teologia ensina cada heresia, cara, né? E veio da onde isso daí? Da Grécia, de Roma? Ensina que é para você violar os mandamentos porque você está salvo pela graça. Olha só que maravilha. Os mandamentos são para proteger você de você mesmo, muitas vezes, e para preservar a sua vida, né? Escatologia. A pessoa fica tão aficionada, muitas vezes, do que vai acontecer no futuro, que ela esquece de viver o presente. Né? Aconteceu isso comigo no passado, por isso que eu estou falando. Né? Eu ficava vasculhando profecia na internet antigamente. Bastava o quê? Eu ter aprendido da maneira certa. Ah, o profeta lá da igreja falou tal coisa, vai acabar o mundo, vai acontecer isso. E eu acreditava. Fui ver, não era nada disso. Né? Tá vindo,
né? Os problemas aí na nossa frente, tá vindo? Tá. Mas chutar no gol até eu sei, pô. Até eu sei fazer o que esses pastores, esses doido fala aí, né? O estudo da escatologia fala isso. Será? Né? Quando você aprende mesmo de verdade, meu irmão, com um negócio que não fica faltando lacuna, né, na informação, né? Antigamente eu não entendia a Bíblia. Eu lia a Bíblia, não entendia ela. Você entende? Então, tipo assim, ficou faltando o básico, né? Porque ler a Bíblia eu tinha lido, mas entendido, né, é uma coisa completamente diferente. Fui entender depois quando eu comecei a estudar a Torá. Aí ficou mais fácil de montar esse quebra-cabeça. Quando eu aprendi com relação à restauração das duas casas de Israel. Ficou muito mais fácil de montar esse quebra-cabeça. Sem faltar peça. Né? E quando estava faltando a peça, né, nos próximos estudos eu consegui informação suficiente para conseguir encaixar essa peça. Você entende? Foi por isso que eu me dediquei tantos anos nos estudos, né? Faz o quê? 7 anos que eu estou estudando e vou continuar. Né? Então, para vocês que são sobrevivencialistas, que são preparadores, que são praticantes de bushcraft, de woodcraft, que querem aprender sobre autossuficiência, que querem aprender, vocês têm que saber que todo o plano de vocês tem um ponto fraco. Está se baseado num castelo de cartas. Né? Sem unidade, né? Sem as informações que você precisa com relação ao que é um patriarcado, né? Unidade já fala, né? Tem unidade militar, né? Os caras são unidos, pô. Um cuidando do outro. Né? Se você não souber desses princípios e não souber como usá-los, e não souber colocar isso em prática dentro da sua casa, dentro da sua família, né? Você está perdendo seu tempo. Você está queimando cartucho. Né? Está queimando cartucho, guerreiro. Infelizmente. Você está tirando no vento. Ou usando uma bazuca, muitas vezes, para atingir uma mosca. Eu sei que a maioria de vocês, sobrevivencialistas, aí, tem conhecimento demais com relação à preparação, com relação a conhecimentos de técnica de sobrevivência, de sobrevivencialismo. Né? Sei que vocês têm entendimento com relação à autossuficiência. Né? Sei que vocês sabem viver no meio do mato. Né? Vocês têm entendimento com arte mateira. Só falta o quê? O básico. Porque o intermediário e o avançado vocês já aprenderam. Vocês pularam a etapa. Vocês entendem? Do jeito que os nossos avós viviam no passado, aquilo sim, né, era um conhecimento de sobrevivencialismo, de preparação. Aquilo sim, né? Por quê? Porque podia estar acontecendo. Cara, se tivesse caviar, os caras comiam caviar. Se tivesse ovo frito, os caras comiam ovo frito. Se tivesse quirela de arroz para eles comiam também. Todo mundo junto. Né? O que um comia, o outro comia também. O que um bebia, o outro bebia também. Tá sobrando? Vamos comer bem? Todo mundo comia bem. Tá faltando? Vamos comer mal? Vamos todo mundo comer mal. Né? Ninguém ficava um por cima do outro ou ficava tentando tirar a parte do outro. Porque era mais bonito, mais belo. Né? Olha a diferença das mulheres de antigamente para as mulheres de hoje. Às vezes estava faltando coisa em casa, cara. Elas não largavam do cara de jeito nenhum. Ficava ali, guerreira. Né? Hoje em dia, qualquer... você não me deu uma roupa, vou largar de você. Olha a diferença, cara. E aí você acha que quando começar a bater o problema mesmo, né, você não vai ficar sozinho?
Ou quando começar a acontecer os pequenos galhos fracos sendo quebrados, você não vai ficar sozinho. Por isso que é importante a unidade. Quando você junta um monte de galinho e tenta quebrar, fica difícil, né? Agora você pega um galinho só, né? E tenta quebrar ele para você ver se você não consegue. Vocês estão perdendo seu tempo se preparando tantos anos se não tiver conhecimento no fundamental. É isso que é ensinado na Bíblia. Era isso que os nossos avós e os nossos bisavós, os nossos tataravós praticavam. Por isso que nós estamos vivos hoje. Porque eles sim, né, eram verdadeiras pessoas que não seguia completamente a Torá, mas seguia. No básico, sim. Vocês estão vendo como que as coisas estão se perdendo, gente? Vocês estão vendo como que a gente está perto do fim? Não existe mais família que é unida desse jeito, não. Antigamente você falava que ia ter um casamento, parecia até convidado que você não conhecia, pô. Os caras iam lá, matavam uma vaca, uns carneiros lá. As mulheres tudo se juntavam para fazer um arrozão, os caras faziam o churrascão. E tudinho os vizinhos ali, tudo em volta ali, se reunia. Cadê a unidade? Hoje em dia, se olhar para o lado, para a casa do seu vizinho do lado ou para a casa da frente do lado, você mal conhece seu vizinho. Você viu o que você está perdendo? Por isso que o Messias disse que o amor iria se esfriar. Por isso que está escrito na Bíblia isso. Acabou a unidade. Uma pessoa vai começar a entregar a outra. Acabou o patriarcado. Pai vai entregar filho, filho vai entregar pai. Né? Vocês veem onde que vocês estão errando? Comece a prestar atenção. Será que daqui para frente sua preparação vai ser melhor depois de saber dessas informações? Tenho certeza que sim. Mas aí quando os problemas vierem e começarem a bater na sua porta de novo, não leva o problema lá para o psicólogo não, tá? Ele está a fim de manter o cliente. Se você quiser ajuda de verdade mesmo, procura na Bíblia. Não procura na boca de homem, não. Só o Papai do Céu pode te ajudar. É ele que une uma família através da errade. É ele que une uma família através do patriarcado. Não é psicólogo, não. Não é terapia de casal, não. Né? Não é casamento blindado, não. Que o pessoal ensina aí na televisão, né? Pensa nisso. Estão vendendo uma solução para você, né? Que se você imaginasse que essa solução fosse um vaso, né? E você colocasse água, eu tenho certeza que toda a água que ia estar dentro desse vaso ia vazar. Por quê? Porque esse vaso é furado. Tá? Estão te vendendo um vaso furado, meu irmão. Para armazenar água. Pensa nisso. Bom, a gente vai ficando por aqui. Já dá quase 20 minutos. Até a próxima. Tchau, tchau.